Vamos lá então, pessoal, continuando aqui na nossa aula de parada cardiorrespiratória. Vamos nessa aqui identificar os ritmos de PCR, tá certo? Em cima eu coloquei de forma proposital junto aqui, ó, ataque cardioventricular e a fibrilação ventricular. Por que eles estão na mesma linha? Porque são ritmos de desorganização elétrica do coração e que são revertidos por meio da desfibrilação, tá certo? Observe que ataque cardioventricular vai ser aqui um QRS largo, tá? Porque se eu tenho um aumento da frequência cardíaca e um QRS fino, eu estou falando de taquicardia supraventricular. Então, eu vou ter o QRS aqui mais alargado e batimentos parecidos, né, na foto do eletro. Essa taquicardia ventricular, a gente precisa lembrar que nem toda taquicardia ventricular é PCR, tá, gente? Quando tiver na questão taquicardia ventricular, eu preciso saber aqui se ele está com pulso ou se ele está sem pulso. Por quê? A taquicardia ventricular pode acontecer num paciente que ainda não parou, tá certo? Pode ter um paciente com pulso. Então, qual é o ritmo de parada da taquicardia ventricular, Fernanda? É aqui. O ECG aparecendo esse tipo de eletro pra gente, o QRS aqui é largo e a diferença RR muito próxima, né, aqui relacionada ao aumento. E na hora que eu vou verificar o pulso, cadê o pulso? Não tem. Ou seja, a parte mecânica do coração aqui não está respondendo para ver o quê? A parte mecânica do batimento cardíaco. Ou seja, sem pulso é PCR. Como que eu vou resolver uma taquicardia ventricular? Desfibrilação, tá certo? A gente vai ter que dar o choque. Mas até chegar o aparelho, até dar o choque, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar o suporte básico de vida por meio da compressão aqui relacionada e a ventilação quando possível, ok? E aqui a fibrilação ventricular. Quando eu falo em fibrilação ventricular, o que vem na minha cabeça é irregularidade, anárquico ou anarquia, coisas relacionadas a aberrações, tá certo? Ou seja, tudo louco, não tem nada parecido com nada, tá? Então você percebe aqui, ó, que tá pequenininho aqui, daqui a pouco fica grande, daqui a pouco volta a ficar, tá tudo louco, tá tudo doido, tá tudo bizarro, anárquico, atáxico, tá tudo assim, sem nenhuma lógica. Então, quando tá assim, tem a fibrilação ventricular. E o que é que na prática tá dizendo para mim a fibrilação ventricular, Fernanda? O coração tá tremendo, mas ele não consegue bater. Tá tremendo e essa tremida tá tão intensa que ele não consegue bater para gerar a parte mecânica do batimento cardíaco. Tá certo, pessoal? Como resolve a fibrilação ventricular, gente? Desfibrilando, tá certo? Para poder resolver isso aí. E também, além da resposta elétrica e com a desfibrilação, a gente tem os antiarrítmicos, que nesses dois protocolos de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, além da epinefrina, a gente vai usar um antiarrítmico, que vai ser o amiodarona, a gente vai ver lá as doses relacionadas, né? A primeira dose 300, depois 150, ou aqui a lidocaína, que vai ser de 1 a 1,5, e depois aqui a segunda dose metade, tá certo, gente? Então, a gente vai detalhar isso com você em relação ao tratamento, ao acompanhamento disso aqui. O que eu quero agora nesse slide? Que você reconheça o eletro em relação a esses ritmos aqui de PCR, tá certo? Beleza. Agora, vamos para os de baixo. Esses de baixo estão separados de forma aí, já intencional, é porque são aqueles ritmos onde o choque não vai resolver a vida dele. O primeiro é a atividade elétrica sem pulso. O que quer dizer isso para mim? Quer dizer que a parte elétrica do meu coração está de boa. Percebe que está tudo aqui direitinho? Né? Tem atividade elétrica, né? Então, a atividade elétrica está acontecendo. Qual é a situação do problema? A parte mecânica, que não está respondendo a essa atividade elétrica que está funcionando. E por isso, eu não tenho pulso, tá? Uma das coisas interessantes no treinamento prático do ACLS, quando a gente está na prova, que a gente não pode esquecer isso tem prova prática também, né? Por isso que a gente dá umas dicas legais disso aí. Você está atendendo uma parada, né? A sua prova no ACLS é comandar e ser líder de uma parada. Você está ali atendendo a parada e aí ele vai dizendo o casinho clínico. Chegou um paciente, o paciente chega
normal, conversando, tal, só que tem sinais de instabilidade, aí desenvolve um tipo de arritmia, aí você ou medica ou faz a cardioversão, porque ele está instável, e aí depois, no desenrolar da conversa, o paciente evolui com piora, parada. Aí você olha o tipo de parada, e aí, dependendo do tipo de parada, você vai tomar a decisão, se vai aí desfibrilar ou se vai só fazer o suporte básico e aqui a epinefrina, né? Dependendo do tipo de parada aqui relacionada. Aí você atendeu a parada, aí o atendente diz assim, olha, o paciente voltou. Olha lá no monitor agora. E você olha no monitor e vê lá o ritmo cardíaco. E você diz, paciente voltou, vamos para o protocolo agora de retorno da circulação espontânea. Calma, calma. Tem pulso? Porque se tiver atividade elétrica no monitor e não tiver pulso, ele mudou o ritmo. Ele agora foi com atividade elétrica sem pulso, que também continua em parada. Então, ter voltado no monitor a atividade elétrica, que era, por exemplo, uma taquicardia ventricular, você estava conduzindo como taquicardia ventricular, de repente normaliza a atividade elétrica. Mas espera aí, tem pulso? Tem, então voltou de fato. Vamos para o protocolo de retorno da circulação espontânea. Agora, não tem pulso, continuou parada. E não adianta mais chocar, porque agora mudou o tipo, tá? Então, eu quero chamar a sua atenção porque é importante a gente ficar atento para esse detalhe na questão, tá bom? A palavra com pulso, sem pulso, aí representa muita coisa. E a assistolia, que seria aquela questão da linha reta, né? A parada de filme. Todo filme que você está assistindo que vai morrer alguém que está lá monitorado, ele faz né, o ritmo ali de assistolia, que é a parte mais grave em relação aí a PCR. E quando tem o ritmo de assistolia, que tem essa linha reta, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso fazer o cagada. O que é o cagada, Fernanda? É aqui a verificação se realmente essa linha reta está presente, tá? Isso muito rápido, né? Porque aí a gente já tem que fazer a compressão e aqui a epinefrina também de forma precoce. Mas a cagada tem a ver com confirmação de cabo, né? Então, o cabo está conectado ou o paciente está com o cabo desconectado. Às vezes foi o cabo que desconectou, né? O G de ganho. Então, eu vou aumentar o ganho do meu traçado para ver se é, de fato, uma linha reta ou se é uma fibrilação ventricular fina. E isso vai mudar a conduta? Vai, porque se for uma fibrilação ventricular fina, eu vou desfibrilar. Se for, de fato, uma sistolia, eu não vou desfibrilar. Então, muda tudo, saber aí se é, de fato, uma FV ou se é uma sistolia. E o da de derivação. Muda a derivação no eletro para ver se, de fato, tá aqui com uma sistolia. Tá certo? Então, essa cagada, que é chamada aqui de protocolo de linha reta, para verificar se, de fato, estamos lidando com uma linha reta, isso também cai em prova, tá certo? Fiquem atentos a isso. Questão de número 6. Uma equipe de suporte avançado de vida atendeu uma vítima de parada cardiorrespiratória com ritmo de assistolia, realizando as seguintes ações não listadas em ordem cronológica de realização. São ações que devem ser executadas, exceto, ou seja, o que eu não vou fazer na sistolia. Letra A, desfibrilação. Eu uso desfibrilação na sistolia, gente? Não uso. Tá? Por que eu não uso? Porque o ritmo não chocava, não adianta, tá certo? A gente não vai aí reverter a sistolia desfibrilando. Então, aqui é o gabarito da exceção. Adrenalina eu faço? Faço. Já a gente vai ver o protocolo passo a passo e a gente vai ver que o novo guideline ele fala em fazer a epinefrina, né? De forma precoce. Compressões torácicas externas, exato. Aqui é uma prioridade máxima, né? E a intubação orotraqueal também, quando aí tiver estabilizado mais o atendimento ali de suporte básico, assim que possível, a gente vai fazer a intubação orotraqueal, tá? Não como primeira ação, mas como ação aí sequencial, certo? Vamos fazer aqui uma questão de número 7 da banca CESP. A respeito dos procedimentos nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes adultos com PCR, julga o próximo item. Em paciente com perda de consciência, no qual se constata ausência de pulso arterial palpável, tá, em PCR, tá? A não identificação de atividade elétrica discernível no monitor eletrocardiográfico, linha reta, a sistolia, exige que o profissional realize o chamado protocolo de linha reta. Gente, quando eu encontrei essa questão, eu falei, que lindo! Protocolo de linha reta sendo cobrado, para a gente ver que isso cai.
Esse protocolo consiste em checar a conexão dos eletrodos no paciente, o cabo, aumentar o ganho do sinal eletrocardiográfico no monitor cardíaco, que é o ganho, o G da cagada, e checar o ritmo eletrocardiográfico em duas derivações, antes de definir que há um ritmo de assistolia cardíaca. Maravilhoso, maravilhoso, minha gente. Então, aqui ele falou que tem um paciente em parada, que essa parada em linha reta é uma sistolia, e que, mediante disso, eu preciso verificar o protocolo do cagada. Exatamente. Então, tá certinho aqui. Tá linda a questão pra gente, beleza? Agora, vamos fazer uma sequência aí de identificação de atividades, de ritmos aí no monitor, para falar qual é o tipo. Vocês vão perceber que é de boa. Vamos lá. Analise a imagem abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta o tipo de PCR a que se refere. Então, observe. Fibrilação ventricular seria totalmente anárquico. Aqui ele não parece um com o outro. Observe, esse aqui tá igual a esse, tá igual a esse aqui, ó, tá igual, né? Então, a gente tem aqui uma sequência mais clara do que uma fibrilação ventricular, que teria totalmente tremidinho ali, certo? Taquicardia ventricular. De fato, é uma taquicardia ventricular. Agora, se é um ritmo de parada cardiorrespiratória, o paciente está em parada, tem que ser uma TV sem pulso, tá certo? Tem que ter aqui uma TV sem pulso. Ok, é o gabarito da gente. Ok? Atividade elétrica sem pulso seria uma atividade parecida com a normal, mas a paciente em parada. A sistolia seria uma linha reta. E taquicardia, somente taquicardia, não é um ritmo de parada. É simplesmente o aumento da frequência cardíaca aqui associada. E aí tem vários tipos de taquicardia, certo? Tem atrial, tem aqui flutter, tem vários tipos de taquicardia aí, certo? Supraventricular, ventricular. E dentro da ventricular, especificamente sem pulso, é um ritmo de parada, certo? Questão de número 9. Foi realizado um exame de eletrocardiograma no paciente YHG, 66 anos, internado em unidade de terapia intensiva adulta. A figura abaixo apresenta o ritmo cardíaco desse paciente. É correto afirmar que se trata de quê? Você tá vendo que é aqui, nitidamente, uma taquicardia ventricular, né? Tá bem tranquilo pra gente aí, certo? Com relação à letra A, sistolia, a gente sabe que a sistolia é aqui uma linha reta. Taquicardia ventricular é o gabarito da gente. Fibrilação ventricular seria algo mais tremido e totalmente anárquico, certo? Extrasístole ventricular não é ritmo de parado, né? Aqui relacionado. E seria aí uma atividade elétrica anormal entre uma onda R e outra. E a fibrilação atrial, a gente tem aí uma onda P ausente ou bem tremidinha. E o intervalo RR irregular, tá? Um R aqui, outro R aqui. Então, não é aqui ritmo de parada também a fibrilação atrial, certo? Que é um tipo de taquicardia aí, supraventricular, tá certo, pessoal? Então, a letra B vai ser aqui o nosso gabarito. Observe que eu nem precisaria saber exatamente o que é uma extrasístole, o que é uma fibrilação atrial. Olhou esse monitor aqui, ó, a gente sabe que é uma taquicardia ventricular, tá? Que é aqui, ó, o QRS largo e uma aqui tá aparecendo com o outro, tá certo? Aqui, olha como tá anárquico. Olha como tá completamente bizarro aí, tudo diferente um do outro, tá? O QRS também tá largo, porque aí é um tipo de tremida do coração totalmente aí, né? É aqui uma fibrilação, certo? Ventricular. Um idoso de aproximadamente 70 anos chega na sala de emergência em PCR. Então, ele já me disse que é um ritmo de parada aqui. A equipe inicia a RCP e o monitor mostra o seguinte. Olha, mostrou isso aqui. Assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata. Letra A, de forma maldosa, cardioversão. Exato, Fernanda, cardioversão é o choque. Bem, né? Quá, quá, quá. Cardioversão é um tipo de choque diferente da desfibrilação. Tá? Cardioversão é um tipo de choque que vai ser aí disparado no paciente que está vivo. Paciente que está instável, está com arritmias que são passíveis de reversão com choque, mas que não é parada, tá certo? Então, o paciente em parada, a gente não faz cardioversão. Cardioversão, ela é sincronizada com a onda R, a gente vai aí sedar o paciente, orientar o paciente, escolher a carga do choque, né, para poder fazer a cardioversão.
Vai ter todo um passo a passo aqui, um procedimento mais eletivo, né? Não é pum, né? A gente vai organizar as coisas para poder fazer isso aí. Vai apertar o botão de sync no aparelho, que é para sincronizar o choque na hora da onda R. Então, se o paciente tem parado, esquece esse nome cardioversão, tá certo? O nome vai ser desfibrilação. RCP de alta qualidade e drogas para cardioversão química. Quando eu falo aqui em cardioversão química, a gente está falando da adenosina, né? Que é uma medicação usada aí para fazer uma parada no coração e reativada da atividade elétrica, que a gente faz em alguns tipos aí de taquicardias aí, tá certo? Mas que nesse caso não vem a indicação de uma parada usar aqui a adenosina para cardioversão química, tá certo, pessoal? Fibrilação ventricular, quais são as medicações que a gente vai estar usando? A gente vai usar a epinefrina, que ela vai fazer uma vasodilatação coronariana e uma vasodilatação para melhorar a perfusão cerebral e vasoconstricção periférica para priorizar esses órgãos nobres, tá certo? E vou usar, além da epinefrina, um antiarrítmico, que pode ser tanto a miodarona quanto a lidocaína, tá certo, pessoal? Aqui a cardioversão química, não é o caso aqui do uso da adenosina, certo? Desfibrilação, lindo, né? Desfibrilação é o que eu vou usar no ritmo de FV aqui nesse paciente, ok? Promover via aérea artificial. Mais para frente, a gente vai até entubar o paciente, tá? Mas aqui, em termos de conduta imediata, vai ser aqui a desfibrilação, tá certo? Porque eu estou ali com o paciente já em atendimento, já com tudo disponível, né? Porque até a desfibrilação ser montada, a gente continua fazendo a RCP por meio da compressão aí e ventilação com o uso da máscara e ambu aqui relacionado, tá? A via aérea artificial é mais para frente, ok? Não é a primeira coisa a ser feita aqui. Beleza, letra C, o gabarito. Questão de número 11. O DEA, que é o desfibrilador externo automático, em uma situação de emergência cardíaca, orienta o socorrista a fornecer um choque elétrico quando detecta um ritmo passivo de choque. Gente, isso aqui cai em prova discursiva, em prova objetiva, de qualquer tipo de banca. Quais são os ritmos passíveis de choque? Aí você vai fechar o olhinho e lembrar dos dois de cima, da nossa foto lá, né? Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Tem que saber isso, né? É o básico do básico. Letra A, atividade elétrica sem pulso não desfibrila, fibrilação ventricular sim. Atividade elétrica sem pulso não desfibrila, sistolia também não. Fibrilação ventricular sim, taquicardia ventricular sim. Então, lindo aqui, letra C pra gente, tá? D, a sistolia a gente sabe que não. E aqui na letra E também tem a sistolia relacionada, por isso a gente vai descartar também, tá? Tranquilo? É uma questão muito comum essa. Com relação agora a alguns detalhes de recomendações da ARRA 2020, ok? Primeira delas, início precoce de RCP para o socorrista leigo. O que traz aqui o guideline de 2020? A importância do início imediato da RCP para o socorrista leigo tem sido reenfatizada. Recomendamos que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, ou seja, o leigo ele não precisa fazer o diagnóstico de fato de uma PCR, né, olhando pulso, respiração, porque ele vai perder tempo fazendo isso. E se eu fizer uma compressão aí cardíaca num paciente que não está em parado, os malefícios disso são menores do que deixar um paciente que de fato está em parada sem as compressões, tá? Então aqui, suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. Então, novas evidências mostram que o risco de danos à vítima que recebe as compressões torácicas quando não está em PCR é baixo. E os socorristas leigos não conseguem determinar com precisão se uma vítima tem um pulso. E o risco de esperar para realizar RCP em uma vítima sem pulso é maior que o dano por compressões torácicas que podem aí vir a ser feita de forma desnecessária. E a gente sabe que, de fato, não é fácil achar esse pulso e tentar achar esse pulso. E às vezes a gente não acha de fato. E tá ali tentando achar, não é possível que ele tá em parada. Cadê esse pulso, né? Então essa demora em achar esse pulso vai retardar essas compressões que manteriam o paciente vivo. Então, se o profissional de saúde muitas vezes já tem essa dificuldade, mas consegue com mais facilidade comparando ao leigo, o leigo piorou, né? Então, essa recomendação aqui tem sido enfatizada. Os socorristas treinados
Devem avaliar o pulso e a respiração simultaneamente em no máximo 10 segundos. Então, essa questão de fazer a compressão sem olhar o pulso e a respiração, no caso aí do socorrista leigo, no paciente inconsciente, é para leigo. Para profissional de saúde, a gente continua vendo, mas de forma aí efetiva e rápida, em no máximo 10 segundos, tá? Com esse tempo aí de número para a gente lembrar. Verificação do pulso. Então, a gente já tinha falado sobre isso. O pulso no bebezinho, menor de 1 ano, a gente vai usar o braquial. E crianças aí maiores de 1 ano ou adolescentes e adultos, a gente vai usar o pulso carotídeo. Tá certo, pessoal? Com relação ao entendimento da PCR, a gente vai sempre, quando estivesse falando aqui em um ambiente extra-hospitalar, lembrar da segurança do local antes de abordar a vítima. E uma coisa interessante, que quando a gente está falando em um ambiente extra-hospitalar, a gente tem que pensar nisso, né? Teve um acidente de carro, teve um acidente com múltiplas vítimas, teve uma explosão. A gente tem que ver a segurança da cena, né? Para que o socorrista chegue lá com a organização necessária para não colocar a vida dele e das pessoas que estão ali naquele ambiente em risco. E a questão, gente, do atendimento da PCR, quando a gente fala em múltiplas vítimas, é interessante a gente já reforçar isso aqui, porque é pegadinha de prova. Numa cena onde tem muita gente acidentada, a PCR não vai ser a prioridade máxima. Então, chegou no hospital uma PCR, aí Manchester vermelho, 0, atendimento imediato, toda a prioridade para esse paciente. Se eu estou numa cena onde a quantidade de socorrista é menor do que a quantidade de vítima, que eu chamo de múltiplas vítimas, a PCR, eu mudo a posição do paciente, vejo se ele passa a respirar ali com a mudança de posição, e se ele não respira, a gente vai classificar ali como cinza ou preto e vai em busca de vítimas que tenham maior chance de sobrevida, tá? Que são vítimas aí com sinais de taquicardia, de enchimento capilar lento, de frequência respiratória aumentada, né? Paciente que não responde. Então, esses pacientes que têm o risco de estar em choque mesmo, circulatório, eles passam a ser prioritários frente a um paciente em PCR, tá? Então, é muito importante a gente lembrar dessa diquinha aqui, porque isso vira e mexe cai em prova. Então, em hospital, chegou, triagem, Manchester, 0, vermelho a cor. Se estiver falando de múltiplas vítimas, PCR vai aí aguardar o atendimento das outras vítimas de vermelho e amarelo para poder a gente depois atender a parada. Tá certo, pessoal? Checar a responsividade e, na sequência, pulso e respiração simultânea para os profissionais de saúde. Chamar por ajuda, aqui relacionado, né, ao uso do telefone celular. Isso tem sido bastante enfatizado, de não sair de perto da vítima, né, quando a gente tem aí possibilidade de usar o celular. E sequência do atendimento, CAB. Tem muita gente que diz assim, meu Deus, eu fico endoidecida com esse negócio de CAB, ou é XABCDE, ou é ABCDE. Muita calma nessa hora, né? Chegou num lugar, o paciente está inconsciente, gente, eu vou automaticamente ver se trata de uma PCR, certo? Se trata de uma PCR, o atendimento a essa vítima vai ser com base no CAB da compressão, abertura de via aérea e ventilação, certo? Esse CAB diz respeito ao atendimento de uma PCR detectada. Quando eu vou para o XABCDE, eu estou falando de uma avaliação primária do paciente com trauma, que aí eu vou ver hemorragia sanguinante, abertura de via aérea, estabilização cervical, ventilação, checar outros detalhes da circulação, avaliação neurológica, exposição aí evitando hipotermia, que é a avaliação primária do paciente com trauma. Se o paciente é aqui agravo clínico e está tendo alguma intercorrência, eu vou fazer a avaliação primária com a BCDE. Então, a gente tem que saber essas letrinhas aí, porque isso de fato cai em prova, tá? Essa questão aí, se é CAB, se é XABCDE, se é ABCDE, a gente tem que lembrar que o XABCDE e o ABCDE são itens aí de lembrança para avaliação primária. E o CAB tem a ver com a sequência para a RCP em si, tá bom? Beleza. Para fazer o C, né, da compressão aí, a gente vai poder utilizar aqui para bebezinhos a técnica dos 2 dedos, a técnica dos 2 polegares, certo? A técnica de uma mão foi acrescida agora em 2020 para bebês, para crianças menores também pode usar uma mão, tá? Desde que a gente use uma força aí que não seja excessiva, né, para causar dano.
A Sociedade Brasileira de Pediatria não falou em uma mão, ela só falou em 2 dedos e 2 polegares. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em 2 polegares, depois lá na frente, no bloco específico de RN, a gente vai ver que eles podem ser usados de forma um do lado do outro, né? Aqui, ou, que é justapostas, um coladinho no outro, ou sobrepostas, que é um polegar sobre o outro. Qual é melhor? Um sobre o outro, porque aí a gente bota força maior no local mesmo que precisa e não tem o risco de lesionar mais costelas, né, e outras partes pulmonares ali do bebezinho, quando a gente coloca um só justaposto ao outro, certo? Mas a gente vai detalhar isso lá no RN, aqui eu só estou mostrando as possíveis técnicas de compressão, tá certo, gente? E aí no RN, a Sociedade Brasileira vai falar dessas duas, certo? E para a ARRA, ele vai também citar a questão de uma mão, tá certo? Ok. Qual é a melhor técnica para RN, Fernanda? Essa dos 2 dedos assim ou a dos 2 polegares? A dos 2 polegares é melhor. E um sobreposto ao outro é melhor também, porque aumenta a pressão de pico, tá certo, pessoal? E cansa menos também o socorrista. Ok? Então, aqui, em 2020, a ARRA considera a possibilidade de usar uma mão para bebês também, ok? Atendimento à vítima de PCR, verificar a segurança do local antes de abordar a vítima, a gente já viu isso aqui, né? Então, ver essa segurança é importante. Aí, inclusive, um detalhe de prova, às vezes a gente esquece, né? Da primeira coisa, quando tem nas alternativas aí a questão da segurança. Checar a responsividade. Senhor não responde. Pulso e respiração, né? Chequei a responsividade, senhor não responde, vamos para pulso e respiração, simultaneamente, e não mais do que 10 segundos. Chegar do lado do paciente, verifica essa responsividade, o socorrista pode verificar o pulso e respiração simultaneamente, isso aqui tem caído em prova, lembrando que o leigo não precisa fazer essa verificação, e pedir por ajuda, né? Usar aí o celular para pedir o desfibrilador, né? Ou se tiver alguém passando na hora, também pedir para buscar um desfibrilador, certo? Essa questão da chamada por ajuda, na nova diretriz, recomenda a composição do time de resposta rápida, né? No caso aqui de 2015, reforça isso, e no de 2020, reforça a questão do uso do celular também, tá certo? Com relação a questão aí de uso do celular, isso também tem sido cobrado em prova já, tá certo? A gente priorizar o uso do celular aí na hora de chamar por ajuda. É claro, eu estou num ambiente aberto, no aeroporto, que a gente sabe que tem desfibrilador, tá sempre passando gente, então pega lá o desfibrilador e a gente vai atendendo aqui. E a gente pede também para a pessoa pegar o desfibrilador e chamar aqui o SAMU, tá certo? Para que chegue aí o suporte avançado, porque a gente sabe que esse paciente vai demandar o atendimento aí na sequência do elo de uma assistência mais avançada, tá? Aqui são as fotos do SAMU, tá? Essa outra foto que eu mostrei para vocês é do manualzinho lá do site da UnaSUS. Gostei muito delas, achei bem esclarecedoras. E essa aqui é do suporte avançado de vida do SAMU, tá? Então ele mostra aqui os 2 dedos do bebezinho, uma mão aqui na criança maior. A gente sabe que uma mão agora também pode ser possível para bebezinhos, né? E aqui uma mão sobreposta à outra, no caso de crianças maiores, adolescentes e adultos. Então, aqui é uma foto da ARRA, mostrando o posicionamento, lembrando que toda vez que tem uma PCR para a gente atender, a estrutura de base do paciente tem que ser rígida, então, estou no hospital, eu uso a prancha rígida, a prancha fica do lado do carrinho. E o povo esquece dessa prancha, gente, eu nunca vi. Praticamente todas as paradas que a gente atendeu, até agora, assim, lá no Sara, como não é um hospital que atende parado o tempo todo, né? A gente começava a atender lá na frente, depois o povo, a prancha, pega a prancha, né? Porque é uma coisa que normalmente não é tão automático para quem não está lidando nessa situação, né, de atender com grande frequência. Porque se eu faço compressão em cima do colchão, a gente vai empurrar o paciente e não vai conseguir fazer aqui a compressão necessária para que, de fato, o coração possa ser esmagado, para que ele possa comprimir ali o músculo e ejetar o sangue. Tá certo, pessoal? Então, é importante a gente lembrar disso como pegadinha aí. Então, aqui, a compressão, ela tem que ter uma força suficiente para, no mínimo, deslocar 5 centímetros da caixa torácica, tá? Então, aí a gente vai ter essa medida
para poder usar como referência. Mas, Fernanda, na hora da parada, como que eu vou saber que é 5 a 6 centímetros? Né? Todo mundo pergunta isso. Os desfibriladores mais atuais e os monitores mais novos, eles vão avisar para mim qual a profundidade que eu estou ali usando, tá certo, pessoal? Então, quando eu tenho ali aqueles desfibriladores mais modernos, quando a gente começa a compressão, ele vai dizer, né? Comprima mais rápido, se você não tiver de 100 a 120. Comprima mais forte, se você não estiver alcançando de 5 a 6 centímetros, tá certo, pessoal? Ele vai preenchendo uns tracinhos, ou ele mesmo vai falando isso, para você verificar a qualidade da sua RCP, que a gente chama isso de quê? Mecanismo de feedback. Feedback quer dizer retorno. Esse aparelho, ele tem a capacidade de dizer para mim se eu estou numa frequência boa, se eu estou numa profundidade boa, tá certo? Então, ele está aqui. Essa marca é a marca Zoll, né? Não estou fazendo propaganda, claro, mas essa é uma das marcas que tem esse mecanismo indicado pela ARRA de mecanismo de feedback. Então, quando eu coloco as pás no tórax desnudo e seco, né? A gente tem que lembrar que o paciente tem que estar seco para botar essa pá, até porque senão ela não vai grudar. Esse aparelhinho, ele vem com uma embalagem, onde nessa embalagem vai ter tesoura para cortar a roupa do paciente, porque a gente não vai tirar a roupa do paciente, perde muito tempo, cortar a roupa do paciente. Vem com a lâmina, caso o paciente seja muito peludo e eu não consiga colar aqui a pá, né? Então ele vai ter essa lâmina junto e vai ter um paninho, tá certo? Então a gente seca ali o paciente e coloca essas pás, tá certo? Aqui. E nesse, automaticamente ele já vem com um localzinho de colar a pá, né? Abaixo aqui da clavícula do lado direito e aqui no ápice cardíaco, na linha M clavicular, aqui no quinto espaço intercostal, mais ou menos ali onde a gente ausculta o foco mitral, a gente vai colocar outra pá, ou eu posso colocar uma na frente e outra atrás, também, ela também funciona dessa forma, mas não esse tipo de aparelho, porque esse aqui já é colado uma na outra, tá certo? E aqui, automaticamente, quando eu colo, esse dispositivo fica sob o externo. E ali é o local exato para a gente fazer a nossa compressão. E aí, esse aparelho, ele vai seguindo passo a passo, vai falando quando a gente liga, ele lê o ritmo, se afasta do paciente, choque indicado, e vai também mandando você voltar para as compressões e sinalizando para a gente se essas compressões estão sendo efetivas, tá? Então, detalhe do uso do DEA. Por que você está falando desse detalhe do uso do DEA, Fernanda? Aqui não é uma aula prática, aqui é uma aula para concurso. Porque isso aqui já foi objeto de prova discursiva da FCC. Ela disse, descreva o uso do desfibrilador externo automático. Tá certo, pessoal? Então, cuidado com esse detalhe aí para as provas discursivas. E também isso já cai em prova objetiva. Então, o tórax tem que estar seco, tem que estar desnudo, não vou botar por cima da roupa. Tenho que colocar a pá do tamanho adequado, com gel, se ela não for aí autocolável com gel, porque as mais modernas já vêm com o gel prontinho ali, né? A gente sabe também que existem as pás específicas para criança, tá? Então, tem a pá de adulto, tem a pá de criança. Se eu tô num ambiente aqui, como aeroporto, local que tem essa ideia, e junto com essa ideia já tem lá a pá de criança e de adulto, eu tô vendo minha vítima, vou pegar a específica ali que tá na embalagem, tá certo? Às vezes só tem de adulto, e aí a criança tá parada. Eu vou usar de adulto na criança? Vou, porque só tem aquela, o paciente tá lá morto, então eu preciso usar aquela, não tem jeito. Mas não é o ideal, tá certo, pessoal? Então é muito importante a gente lembrar disso. E quando a gente tá falando do ambiente hospitalar, essas pás, elas podem ser desse tipo, descartável, né, que conecta lá aos monitores mais modernos, tá certo? Esses aparelhos mais modernos, eles têm pá específica aí, que tanto serve para monitorar o paciente, como para desfibrilar, como para aqui a função de marca-passo. Às vezes vem dentro do próprio aparelho essas possibilidades aí em relação à pá, né? O marca-passo aí transcutâneo, aquele que cola na pele e vai dando um choquezinho ali até reverter e resolver o caso do paciente, no caso específico lá de marca-passo de bradicardia, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que na prática, vai depender do tipo de aparelho que você tem, você vai ter que treinar no seu estabelecimento, saber mexer nesse aparelho, saber como coloca a carga, saber como usa, por exemplo, se for um desses que tem tanto a função DEA quanto a função de cardioverter, eu tenho que saber se o aparelho está ligado na função certa. Porque se eu tentar ali desfibrilar um paciente que está apertado o botão SYNC de sincronia, o que vai acontecer? Ele não vai disparar o choque, porque o paciente está em parada, ele não acha onda R para disparar o choque.
Então, a gente tem que saber manusear na prática aquilo que a gente está utilizando, tá certo? E o que eu quero dizer para vocês é que esses aparelhos mais que tem a função de cardioverter e de desfibrilar, ele tem as pás grandes de adulto, e se você puxar ele, você vai ter lá a pazinha dentro dele de criança, tá certo? Então, quando a gente monitora direto do pá do aparelho, sem ser com eletrodos assim colados, ele tem aí a função de você tirar e usar de criança, tá? Só cuidado com essa relação aí de uso. E o posicionamento da pá, aqui, como já caiu na prova, né? Eu peguei a referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia para você descrever num texto. A gente vai ter aqui a parte anterolateral, em que as pás devem ser posicionadas na projeção do ápice cardíaco, de um lado aqui esquerdo, né? Onde está ali o foco de ausculta mitral, e abaixo da clavícula direita, ou antero posterior, que é a situação de botar também atrás, né? Que é essa possibilidade. Questão 12. Em um atendimento por profissionais de saúde, a situação de parada cardiorrespiratória em crianças, o pulso mais indicado para ser verificado é o. Então, a gente já viu que para criança a gente vai ver o braquial, tá certo? Beleza? Ele nem deu a opção de carotídeo aqui, foi muito bom, né? Pra gente poder já ver que ele tá querendo pegadinha aqui do braquial, ok? Seria até ideal ele colocar a relação de bebês, né? Porque bebês, aí até 1 ano que a gente vê o braquial. Crianças, essa terminologia às vezes é perigosa em bancas, tá? Porque crianças, de maneira geral, a gente pode ver o pulso carotídeo também acima de 1 ano. Tá bom, pessoal? Só cuidado com isso. No caso, essa banca deixou claro que ela queria o braquial, porque nem carotídeo ele botou na opção. Ele botou poplíteo, que seria aqui atrás do joelho, né? Botou radial, que seria aqui próximo ao rádio, no antebraço, e o cefálico, que seria na cabeça. Então, ele nem tentou confundir aqui. Deixou claro. E AIDS 2019. Em uma situação de parada cardiorrespiratória, qual mnemônico deve ser usado para descrever os passos simplificados do atendimento de suporte básico de vida? Então, eu estou falando aqui de reanimação. Estou falando de CAB, tá certo, pessoal? Antes, lá de 2010, que a gente usava o ABC. Né? Lá em 2010 mudou, desde lá, para CAB, tá certo? Mas isso ainda continua sendo cobrado. Observe que é uma questão de 2019, ele ainda continua cobrando isso aqui pra gente, tá certo? A gente só precisa diferenciar o atendimento de uma RCP, que é o que a banca está querendo aqui, que é o CAB, diferenciar de uma avaliação primária, e nessa avaliação primária eu divido em trauma e agravo clínico. Eu gosto de diferenciar bem isso porque tem muita gente que confunde essas letras todas, tá certo? O trauma, o X, A, B, C, D, E, certo? Para ver hemorragia sanguinante aqui na prioridade, né? Desde 2019 esse X entrou aí. E o agravo clínico, não tem hemorragia, A, B, C, D, E. A minha sequência de quê, gente? Avaliação primária. E CAB é o quê, Fernanda? Sequência de atendimento de RCP, de suporte básico de vida, que consiste em compressão de qualidade, abertura de via aérea e ventilação do paciente. Ok? Beleza, questão de número 14. Para avaliação da eficácia das massagens cardíacas realizadas em adulto vítima de parada cardiorrespiratória, utiliza-se preferencialmente o pulso. Então, quem é a minha vítima? Vamos ver a faixa etária adulto. Quem é aqui? Adulto. Então, eu vou fazer no carotídeo, letra A, o gabarito. Ok? Ele botou braquial de pegadinha, que seria aqui em criança. Observe uma coisa, né? Recém-nascido, no caso, né? Recém-nascido e também até 1 ano. A gente tem que ter muito cuidado com essas terminologias de criança. Quando a gente fala RN, né? Até 28 dias. E aí, quando fala de braquial, é abaixo de 1 ano, a gente usa o braquial. Uma coisa interessante dessa questão, gente, é o termo massagens cardíacas, tá? Por que eu falo rindo? Porque na época que eu formei na faculdade, né? Lá em 2005, a gente só usava massagem cardíaca. Pelo menos eu só via essa terminologia. Não era acostumada a ver compressão cardíaca. E uma vez eu dando aula, falando normal, né? Logo quando eu comecei a dar aula, massagem cardíaca. Aí teve um aluno que veio, fez a maior crítica no comentário lá na rede social. Massagem cardíaca, e botou um monte de interrogação. E aí eu disse, meu Deus, compressão, né? Compressão cardíaca. Eu não posso falar massagem, eu tenho que falar compressão. Mas aí, com o passar do tempo e com a experiência vindo, a gente desenvolvendo essa mais habilidade de argumentar aí com os alunos, a gente percebe que as bancas são muitas vezes compostas de pessoas que vieram da minha geração, do meu tempo aí de formado ou até mais antigo. Então, muitas vezes está internalizado na cabeça das pessoas a terminologia massagem cardíaca.
E uma coisa interessante que a própria diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2021, que saiu em 2021, tem lá massagem cardíaca. Né? Porque a massagem cardíaca em si seria pegar o coração e amassar. O termo é compressão torácica. Ok, o termo correto é esse. Mas o que eu quero deixar claro para você, que talvez não seja da época de ouvir aí o termo massagem cardíaca, é que essa terminologia está nas questões de prova. E se você pegar as de RN, da diretriz da Sociedade Brasileira, está lá massagem cardíaca, não é compressão, que está descrito lá. Aliás, lá tem o termo do capítulo, é massagem cardíaca. No texto ele usa, tem hora compressão, tem que ele usa massagem. Então, na sua prova, interprete como sinônimo essas duas terminologias, tá bom, pessoal? Beleza? A gente vai para o próximo bloco já, né? Porque agora a gente vai falar do nosso passo a passo do atendimento, ok? Aqui, do suporte avançado, já com medicação, já com a desfibrilação, já com todo o detalhe do passo a passo. E tem muita coisa para a gente discutir aqui, porque essa aula tá show de bola. Então, ativa o modo turbo aí e vem comigo. Fernanda, tô desanimada, tô com o modo turbo, ó, desativado. Vai ter dias que a gente vai ficar assim, gente. Você acha o quê? Que meu modo turbo é ativado todo dia? Você acha que na minha preparação para concurso eu estava com o modo turbo ativado todo dia? Não. Mas quando falta essa motivação, o que eu faço? Faço porque eu digo até hoje, porque tem hora que eu tô também assim, mais cansada e tenho que fazer aula. É a disciplina. É a constância. É dizer, poxa, eu tô cansada mesmo. Mas se eu não for, o meu sonho não se realiza. Ele vai ficar parado lá. Ele não vai caminhar. Porque esse sonho ele tem que estar andando. Nem que você tenha aí a convicção de que ele vai demorar, porque isso é importante, a gente saber em que momento que eu tô e que às vezes não vai ser agora que vai acontecer o sonho, né? Porque às vezes a pessoa começa a estudar para concurso, aí já começa a criar aquela expectativa de que amanhã, em uma semana, vai estar tudo lá na sua cabeça, que você tá top, que você vai passar numa prova. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas você tem que ter a consciência de que está caminhando. E se você não usar da disciplina na hora que a motivação falta a escala do plantão, esse sonho demora mais, né? Aqui ele para de caminhar, porque enquanto você não está estudando, ele está parado. Estudei mais um pouquinho, opa, dei mais um passo, o alvo está ali. Estudei mais um pouquinho, outro passo, o alvo está ali. Eu sei aonde eu estou indo, eu sei a distância que tem, eu sei que às vezes está distante, mas eu estou caminhando, tá certo? Então, se o modo turbo estiver desativado aí hoje, ativa o modo disciplina. E se ele estiver ativado, melhor ainda, porque a gente aprende melhor quando a gente está motivado, quando a gente está animado. Aí o aprendizado ainda é melhor ainda, tá certo? Então, vamos para o modo turbo aí do próximo bloco.